O lustre de cristal da mansão Monteiro lançava reflexos frios sobre o mármore italiano, acentuando a atmosfera opressiva que sufocava Maria Flor. Ela estava parada no centro do salão, suas mãos trêmulas repousando protetoramente sobre o ventre, levemente arredondado, abrigando a única luz de sua existência sombria. A herdeira de um orfanato humilde do Rio de Janeiro agora vestia sedas caras, mas sua alma continuava prisioneira em uma gaiola de ouro. O silêncio sepulcral foi quebrado pelo som estridente de saltos agulha ecoando impiedosamente, anunciando a chegada da tempestade que destruiria a frágil paz daquela tarde nublada em São Paulo. Valentina Silva entrou no ambiente com a arrogância de uma rainha que pisa em territórios conquistados, ostentando um sorriso cruel, manchado de batom vermelho sangue. No braço, balançava uma bolsa de couro de crocodilo cravejada com detalhes metálicos pesados, um símbolo grotesco de sua ambição desmedida e da riqueza que ansiava usurpar. Sem hesitar, ela caminhou em direção à esposa legítima, com os olhos faiscando um ódio irracional, nascido da inveja e da cobiça mais profunda. Maria Flor recuou instintivamente, o coração batendo descompassado contra as costelas, sentindo o perigo iminente emanar daquela mulher sem escrúpulos. Rafael Monteiro, o herdeiro implacável do império cafeeiro, surgiu no topo da escadaria naquele exato momento. Seu rosto bonito exibia uma expressão de tédio absoluto, ignorando completamente o desespero nos olhos de sua esposa. Para ele, o casamento não passava de uma transação comercial que deu errado, um erro que o prendia àquela mulher sem graça, cego pelo desejo ardente que sentia por Valentina. Ele havia perdido qualquer resquício de decência ou compaixão. A fumaça invisível da luxúria e da mentira turvava seu julgamento, transformando-o em um espectro insensível dentro de sua própria casa opulenta e fria. Com um movimento brusco e ensaiado, Valentina ergueu a pesada bolsa de grife e desferiu um golpe violento diretamente contra o ventre protegido de Maria Flor. O impacto soou abafado no salão grandioso, seguido instantaneamente pelo grito agoniado da jovem grávida. Flor caiu de joelhos sobre o piso polido, lágrimas de dor física e alma dilacerada escorrendo livremente por seu rosto pálido. Ela abraçou a barriga com todas as suas forças, rezando silenciosamente para a Virgem Maria, para que o pequeno milagre dentro dela sobrevivesse àquela brutalidade monstruosa que acabara de sofrer. Do alto da escada, Rafael apenas cruzou os braços, observando a cena patética com um desdém cortante. Em vez de correr para socorrer a mulher que carregava seu sangue, ele soltou um suspiro de irritação profunda. Pare com esse teatro ridículo. Maria Flor. Sua voz ecoou cortante como uma lâmina de gelo, destituída de qualquer traço de humanidade. Ele se aproximou de Valentina, envolvendo a cintura da amante com possessividade protetora, enquanto a esposa legítima agonizava no chão, humilhada e abandonada à própria sorte, no lugar que deveria ser o seu lar seguro. Nesse instante crítico, as grandes portas de carvalho da entrada principal se abriram, e uma figura imponente cruzou o limiar. João Batista, conhecido nas ruas implacáveis da Rocinha como Lobo, agora vestia um terno impecável como o novo chefe de segurança da corporação Monteiro. A vida o havia moldado em uma forja de violência e dor, ensinando-o a suprimir emoções para sobreviver ao submundo carioca. No entanto, ao testemunhar a brutalidade contra a mulher indefesa no chão, uma faísca ancestral de raiva pura inflamou seu espírito endurecido pelo tempo e pelas cicatrizes. Sem hesitar por uma fração de segundo, João avançou a passos largos e firmes, sua presença dominando instantaneamente a vastidão do salão. Ele se colocou entre a amante vitoriosa e a esposa ferida, como uma muralha de músculos e determinação inabalável. O olhar gélido do ex-menino de rua encontrou os olhos surpresos e arrogantes do bilionário Rafael, emitindo um aviso silencioso, porém letal, de que limites haviam sido ultrapassados. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de uma tensão elétrica
que parecia anteceder a fúria devastadora de uma tempestade tropical iminente. Guidara, com uma gentileza surpreendente para um homem de sua envergadura. João ajoelhou-se ao lado de Maria Flor, oferecendo-lhe um apoio firme. Ao olhar profundamente nos olhos aterrorizados e cheios de lágrimas da jovem, uma corrente elétrica indescritível atravessou seu corpo robusto. Os traços delicados dela, a expressão de dor reprimida e uma familiaridade perturbadora no contorno de seu rosto fizeram o coração do segurança falhar uma batida. Uma memória enterrada nas profundezas de sua alma machucada ameaçou emergir, trazendo consigo fantasmas de um passado doloroso que ele lutava desesperadamente para manter esquecido. Maria Flor, trêmula e respirando com dificuldade, aceitou a mão áspera e reconfortante do desconhecido para se erguer. O toque daquele homem imponente transmitia uma sensação de segurança que ela nunca havia experimentado dentro daquelas paredes luxuosas. Uma pequena lágrima escapou de seus olhos, brilhando como um cristal sagrado sob a luz do lustre opulento, antes de cair sobre a manga escura do terno de João. Aquele pequeno toque úmido queimou a pele do segurança mais do que qualquer brasa, despertando um instinto protetor selvagem e irracional que ele não conseguia compreender completamente. Valentina, enfurecida pela interrupção indesejada, deu um passo à frente, pronta para despejar seu veneno sobre o funcionário intrometido. Quem você pensa que é para intervir nos assuntos privados desta família? Seu empregado insolente. Ela cuspiu as palavras com desprezo absoluto. O rosto esculpido da amante estava contorcido em uma máscara de fúria descontrolada. Frustrada por ter seu momento de triunfo interrompido, ela apertou a alça da bolsa de crocodilo com força, os nós dos dedos ficando brancos, enquanto procurava no rosto de Rafael a aprovação para continuar sua humilhação covarde. João levantou-se lentamente, posicionando-se como um escudo inquebrável diante de Maria Flor, sem jamais recuar sob a pressão. Sou o novo chefe de segurança. Senhora, respondeu ele com uma voz grave e controlada, ocultando a tempestade violenta que rugia dentro de seu peito. E meu trabalho é garantir a integridade física de todos os moradores desta casa, sem exceções. A firmeza em suas palavras não deixou margem para dúvidas ou contestações, desafiando abertamente a autoridade tirânica que a amante tentava impor naquele ambiente doentio, dominado por falsidades e crueldade desenfreada. Rafael estreitou os olhos, avaliando o novo funcionário com uma mistura de irritação e uma leve e relutante surpresa. A insolência do segurança o incomodava profundamente, mas algo na postura ameaçadora de João dizia que não era prudente confrontá-lo ali. Isso foi apenas um mal-entendido. Batista, mentiu o herdeiro com naturalidade, apertando levemente a cintura de Valentina para a acalmar. Minha esposa é frágil e propensa a exageros emocionais por causa da gravidez. A mentira deslavada pairou no ar, um testemunho sombrio da podridão moral que sustentava a fachada brilhante da renomada família Monteiro. Maria Flor abaixou a cabeça, engolindo em seco a humilhação amarga que rasgava sua garganta como vidro quebrado. Ela sabia que protestar seria inútil contra o poder esmagador de seu marido e a crueldade implacável de sua amante. No entanto, ao seu lado, a presença silenciosa de João oferecia uma âncora invisível em meio ao mar, agitado de sua miséria absoluta, pela primeira vez em meses. Ela não se sentia inteiramente sozinha no campo de batalha que sua vida havia se tornado, desde que fora forçada a aceitar aquele casamento de conveniência monstruoso. Enquanto o casal de amantes se afastava pelos amplos corredores, deixando para trás um rastro de perfume caro e arrogância, João permaneceu. Ele observou a mulher grávida com uma intensidade silenciosa, notando cada tremor de seus ombros frágeis. O instinto forjado nas ruas violentas lhe dizia que havia um segredo obscuro escondido sob a submissão daquela mulher rica e triste. Aquele olhar ferido e as feições delicadas continuavam a atormentar sua mente, batendo contra os muros fortificados de suas memórias reprimidas.
onde a imagem de uma garotinha perdida ecoava como um choro eterno. O sol da tarde começava a se pôr sobre a metrópole de São Paulo, lançando sombras longas e ameaçadoras através das janelas. Maria Flor sussurrou um agradecimento quase inaudível, sua voz frágil como uma pétala ao vento, antes de se virar para subir as escadas solitárias. João acompanhou sua figura miúda até que ela desaparecesse nas trevas do andar superior, sentindo o peso de uma responsabilidade imprevista assentar em seus ombros largos. Aquele encontro não fora uma mera obra do acaso, mas sim o primeiro movimento silencioso no tabuleiro intrincado do destino implacável. Sozinho no vasto salão, o novo chefe de segurança sentiu o peso do silêncio opressivo da mansão esmagar seus pulmões. Ele havia sido contratado para proteger um império de riqueza incalculável, mas agora percebia que o verdadeiro perigo estava dentro de casa. A crueldade de Rafael e a malícia de Valentina eram venenos potentes que ameaçavam destruir a única alma pura que restava ali. João cerrou os punhos, sentindo o chamado do dever se misturar com uma conexão espiritual profunda e inexplicável, que exigia ação imediata e implacável para proteger a jovem vulnerável. No seu quarto escuro, Maria Flor ajoelhou-se diante de um pequeno altar dedicado à Virgem Maria, as lágrimas finalmente correndo livres. Ela apertou as mãos suadas, buscando consolo na fé inabalável que a sustentava desde os tempos difíceis do orfanato úmido. A dor no ventre havia diminuído para um incômodo surdo, mas a ferida em seu coração sangrava abundantemente. Envenenada pela traição e pela solidão angustiante, ela rezou com fervor, implorando aos céus por justiça divina, sem saber que o instrumento de sua salvação já caminhava pelos corredores sombrios daquela mesma casa assombrada. A noite caiu sobre a cidade rica, envolvendo a mansão Monteiro em um manto de escuridão profunda e segredos inconfessáveis. João Batista patrulhava os terrenos extensos, sua mente afiada, processando meticulosamente cada detalhe perturbador do conflito que presenciara naquela mesma tarde. O perfume enjoativo da amante e a postura covarde do bilionário alimentavam uma aversão crescente que fervia lentamente em seu sangue quente. Ele sabia que o universo operava sob a lei rígida do retorno e estava determinado a ser a mão pesada da justiça quando o tempo da colheita finalmente chegasse para eles. Lembranças fragmentadas de sua infância miserável na favela carioca invadiram seus pensamentos enquanto caminhava pelos jardins bem cuidados e frios. A fome implacável, o frio cortante nas noites de inverno e, principalmente, a dor dilacerante de ter perdido a irmã caçula na multidão frenética. O sorriso inocente daquela criança era a única luz que iluminava seu passado tenebroso. Uma memória que o assombrava incessantemente, e por algum motivo que a razão lógica não conseguia explicar. O rosto pálido e sofrido da esposa de seu patrão sobrepunha-se perfeitamente à imagem daquela menina perdida no tempo. A brisa noturna balançava as folhas das árvores majestosas, sussurrando presságios sombrios para aqueles que estivessem dispostos a ouvir atentamente. Maria Flor, exausta pelo choro e pela tensão, finalmente adormeceu, abraçando protetoramente o filho não nascido que carregava em seu ventre sagrado. Em seus sonhos agitados, a figura imponente do segurança aparecia como um anjo da guarda, empunhando uma espada flamejante contra os demônios que a perseguiam. A semente da esperança havia sido plantada no solo árido de seu desespero, regada pela intervenção corajosa de um estranho misterioso, com olhos incrivelmente familiares. A madrugada avançava silenciosa, marcando o início de uma nova era de conflitos invisíveis dentro das paredes impenetráveis daquela fortaleza luxuosa. A impunidade arrogante dos opressores caminhava lado a lado com a dor silenciosa da vítima inocente, criando uma bomba relógio emocional. A lei divina da semeadura e da colheita começava a mover suas engrenagens perfeitas, preparando o palco para as revelações avassaladoras que estavam por vir. A tempestade estava apenas se formando, e as raízes do passado ameaçavam destruir completamente a fundação podre
sobre a qual aquele império de mentiras havia sido construído. Os dias na mansão Monteiro arrastavam-se como uma penitência interminável para Maria Flor. Aprisionada em um labirinto de solidão e paredes adornadas com obras de arte inestimáveis, a magnitude do espaço contrastava cruelmente com o vazio avassalador que consumia sua alma diariamente. Ela vagava pelos imensos corredores, acarpetados como um fantasma pálido e silencioso. Invisível para os criados que abaixavam a cabeça e desviavam o olhar apressadamente. Cada suspiro seu parecia ecoar a tragédia de um casamento forjado em interesses obscuros, onde o amor puro e verdadeiro nunca encontrou terra fértil para florescer sob a sombra opressora do dinheiro. A capela particular da propriedade, erguida com vitrais importados e mármore de Carrara, tornou-se o único refúgio seguro onde Flor podia derramar suas lágrimas silenciosas, sem temores ou julgamentos. Ajoelhada diante da imagem serena da Virgem Maria, ela buscava consolo para as dores invisíveis que mutilavam seu espírito, fragilizado pelas agressões constantes. Suas orações sussurradas eram um misto de súplica dolorosa e fé inabalável, clamando por proteção divina para a vida inocente que crescia em seu ventre. A religiosidade profunda, herança bendita de seus dias difíceis no orfanato, mantinha sua sanidade intacta em meio ao caos absoluto. Do outro lado da propriedade opulenta, no conforto excessivo da suíte principal, que outrora pertenceu à esposa legítima, Valentina Silva arquitetava silenciosamente os próximos passos de sua ascensão doentia. A ambição desenfreada corria em suas veias como um veneno letal, cegando-a para qualquer resquício de moralidade ou empatia humana. A gravidez de Maria Flor representava um obstáculo insuportável, uma ameaça constante ao seu plano meticuloso de herdar o império cafeeiro dos Monteiro. A mente perversa da amante começou a tecer uma teia sombria, planejando uma forma indetectável de arrancar aquela criança indesejada do ventre materno, enfraquecido. Enquanto a teia de malícia era tecida dentro de sua própria casa, Rafael continuava mergulhado na cegueira voluntária, proporcionada pela luxúria e pelo egoísmo desmedido que o caracterizava perfeitamente. O empresário dividia seu tempo escasso entre reuniões tensas na sede da corporação e as noites tórridas de paixão nos braços manipuladores da amante insaciável. A lembrança do choro agoniado de sua esposa, sendo agredida fora convenientemente apagada de sua memória superficial, substituída por justificativas covardes que aliviavam sua consciência apodrecida. Ele acreditava controlar o mundo, ignorando completamente que estava sendo usado como um mero fantoche manipulável. João Batista, em contraste absoluto com a passividade negligente do patrão arrogante, mantinha-se em estado de alerta máximo, patrulhando a mansão com a precisão letal de um predador noturno. Seus instintos, forjados na brutalidade crua das favelas cariocas, gritavam constantemente que a falsa calmaria escondia perigos iminentes e letais para a frágil senhora da casa. Através das telas frias da central de segurança, ele observava os passos melancólicos de Maria Flor pelos jardins, sentindo o peito apertar com uma angústia inexplicável. Aquela mulher solitária havia despertado nele um instinto protetor selvagem, profundo e absolutamente irrevogável naquelas circunstâncias. O sol do final da manhã castigava os jardins imaculados da imensa mansão, refletindo-se implacavelmente nas águas cristalinas da piscina luxuosa, agora vazia e silenciosa, sob a luz forte. Maria Flor caminhava lentamente entre as roseiras floridas, buscando absorver um pouco da luz natural para afastar a escuridão persistente de sua alma, cansada de lutar desesperadamente. A brisa quente trazia o perfume adocicado das flores cultivadas, mas não conseguia aliviar a tontura repentina que obscureceu sua visão turva de lágrimas contidas. O peso do estresse emocional, somado às exigências físicas de uma gravidez negligenciada, finalmente cobrou seu preço. O mundo girou perigosamente ao redor da jovem Flor. As cores vibrantes do jardim florido fundindo-se em um borrão cinzento e vertiginoso que a engoliu sem piedade ou aviso prévio.
Suas pernas finas vacilaram impotentes sob o peso do próprio corpo cansado. E ela sentiu a textura áspera da grama verdejante aproximar-se rapidamente de seu rosto pálido e assustado. O instinto primordial de mãe fez com que ela curvasse o tronco desesperadamente para a frente. Tentando proteger o ventre de um impacto direto contra o solo duro, um suspiro inaudível escapou de seus lábios antes que a escuridão envolvesse sua mente. Das sombras confortáveis da varanda lateral, os olhos atentos e perfeitamente treinados de João captaram o exato momento em que a figura miúda despencou, indefesa, sobre o gramado impecável. Com a agilidade assustadora de um felino experiente, caçando em seu território demarcado, o segurança atravessou a vasta extensão verde em uma corrida desesperada. Ignorando qualquer protocolo profissional, o coração do ex-menino de rua batia descompassadamente contra as costelas largas. Impulsionado por um medo visceral que ele acreditava ter enterrado há décadas no passado, ele deslizou de joelhos sobre a relva, alcançando o corpo desfalecido com urgência contida. João reuniu a pálida Maria Flor em seus braços fortes, com uma delicadeza contrastante com sua natureza bruta, amparando sua cabeça pendente com a palma da mão calejada e áspera. A pele dela estava perigosamente fria, assemelhando-se à fragilidade etérea de uma boneca de porcelana antiga, prestes a se estilhaçar, ao menor toque descuidado de um estranho qualquer, enquanto ele a erguia do chão com facilidade surpreendente. O colarinho do vestido leve escorregou sutilmente pelo ombro estreito, revelando o pescoço alvo. Foi nesse breve instante de desordem que um detalhe peculiar atraiu a atenção do experiente e rígido segurança. Uma corrente rústica repousava contra a pele branca, sustentando um pequeno crucifixo de madeira escura e desgastada pelo tempo, balançando suavemente com o movimento rítmico de seus passos apressados. O ar pareceu sumir repentinamente dos pulmões exaustos de João quando seus olhos arregalados se fixaram naquelas contas de carvalho entalhadas à mão de forma irregular e flagrantemente grosseira. Não era uma joia cara como as que as mulheres milionárias daquela classe social costumavam ostentar orgulhosamente em seus pescoços finos, mas sim uma relíquia humilde. Aquele objeto carregava uma assinatura visual inconfundível, um fantasma materializado diretamente de sua própria memória. O tempo pareceu congelar ao redor do guarda-costas protetor, enquanto as engrenagens de sua mente giravam furiosamente em uma regressão dolorosa às vielas sujas e miseráveis da extinta favela carioca. 20 anos atrás, com as próprias mãos juvenis e um canivete enferrujado e cego, ele havia esculpido cuidadosamente aquelas mesmas contas sob a luz fraca de um velho lampião. Era um presente de aniversário simples, feito com imenso sacrifício e amor puro, para proteger sua irmãzinha caçula dos perigos iminentes do mundo violento. A cicatriz rústica, na parte de trás da pequena cruz, confirmava a inegável e sagrada autenticidade. Um choque térmico e paralisante percorreu a espinha dorsal de João, misturando a adrenalina perigosa do momento com um oceano de emoções conflituosas que ameaçavam sufocar sua racionalidade meticulosamente cultivada. A mulher grávida e dolorosamente vulnerável que ele carregava em seus braços agora não era mais apenas a esposa negligenciada do arrogante bilionário cego que o havia contratado recentemente. O rosto pálido repousando contra o seu peito largo guardava as feições amadurecidas da menina doce que ele perdera na multidão caótica há 2 décadas dolorosas. As lágrimas não derramadas queimaram ferozmente atrás de seus olhos escuros e impenetráveis, dominando a tempestade interna avassaladora com um esforço colossal de vontade. João apertou os passos largos em direção à entrada principal da mansão luxuosa, trincando o maxilar com pura determinação resoluta. Ele ignorou os olhares extremamente curiosos e assustados dos empregados que cruzavam seu caminho pelos corredores suntuosos, emitindo ordens curtas e ríspidas para que chamassem imediatamente um médico particular. Ao deitar Maria Flor com extremo cuidado sobre o sofá macio da elegante sala de estar, ele ajeitou o vestido dela respeitosamente, preservando sua dignidade intacta.
Seus olhos brilhantes não conseguiam se desviar do abençoado crucifixo de madeira entalhada. Lentamente, como alguém que retorna exausto de um mergulho profundo em águas misteriosas e escuras, Flor começou a recuperar a consciência frágil, suas pálpebras tremendo antes de revelarem confusão absoluta. A primeira coisa que seu olhar desfocado capturou foi o rosto severo e preocupado do chefe de segurança da casa, pairando sobre ela com uma atenção quase maternal e protetora. Uma sensação inexplicável de conforto e segurança indescritível inundou seu peito oprimido pela dor, dissipando momentaneamente o pânico irracional que sempre a acompanhava naquela casa hostil. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto a tontura gradativamente diminuía. A senhora está perfeitamente a salvo agora, Dona Flor. O médico já foi acionado e chegará em poucos minutos para avaliá-la adequadamente. A voz grave de João soou surpreendentemente controlada. Ele se afastou um passo estratégico, restaurando a distância profissional exigida rigidamente por sua posição subalterna. Embora cada célula doente de seu corpo implorasse para abraçá-la com força descomunal, Flor tentou sorrir em um sincero agradecimento, as mãos trêmulas instintivamente buscando a corrente de madeira escondida sob o tecido luxuoso de seu vestido caro. Aquele amuleto surrado era sua ligação real com um passado enraizado em sua identidade, a confirmação visual absoluta do gesto instintivo daquela mulher sofrida. Foi o último prego no caixão da dúvida metódica que ainda restava na mente brilhante e estratégica do destemido ex-menino. João Batista agora possuía uma certeza inabalável, pulsando violentamente em suas veias febris. Uma verdade transformadora que alterava irreversivelmente o curso solitário de sua própria existência amargurada e sempre endurecida. O Império Monteiro, com toda a sua opulência fútil e arrogância desmedida, havia se transformado no palco central de sua redenção pessoal. Há muito adiada, uma promessa silenciosa, selada com sangue, ecoou nas profundezas de sua alma indomável. Do patamar superior da imponente escadaria de mármore brilhante, Valentina observava a cena inusitada com os olhos estreitos e transbordando uma malícia venenosa, calculando friamente as implicações daquela proximidade repentina. A vulnerabilidade excessiva da frágil esposa, grávida, a enojava profundamente, mas a postura incrivelmente protetora do novo funcionário despertou um sinal de alerta estridente em sua mente paranoica e perigosa. A amante percebeu, instantaneamente, que o carrancudo chefe de segurança representava um obstáculo formidável e imprevisível em seu caminho traçado rumo ao poder inquestionável. Um plano alternativo e impiedoso começou a tomar forma sinistra em sua imaginação perturbada. A poção envenenada da inveja corrosiva e da ambição cega destruía a alma da vilã perversa, levando-a a considerar métodos extremos para eliminar o herdeiro legítimo que a ameaçava. O chá calmante noturno, que Maria Flor consumia religiosamente antes de dormir, oferecia a oportunidade perfeita para um terrível acidente trágico e incriminador. Sem deixar rastros evidentes para as autoridades, Valentina conhecia pessoas perigosas no submundo da metrópole caótica, capazes de fornecer substâncias indetectáveis que induziriam um aborto espontâneo e extremamente doloroso na esposa indesejada. O sorriso frio que curvou seus lábios vermelhos era o prelúdio de uma tempestade devastadora. Enquanto a teia mortal se fechava sorrateiramente em torno da mulher inocente, João mergulhava obsessivamente nos arquivos confidenciais do orfanato carioca, onde a esposa de seu patrão havia crescido abandonada. Utilizando seus antigos e obscuros contatos no submundo investigativo da cidade, ele rastreou meticulosamente cada documento poeirento, cada registro esquecido que pudesse validar a intuição avassaladora de seu coração machucado. O quebra-cabeça complexo começava a se montar lentamente nas sombras, revelando a extensão assustadora da negligência institucional e do sofrimento silencioso suportado por ela. A raiva latente dentro dele ganhava contornos de justiça divina, implacável e absolutamente necessária. Rafael Monteiro, pateticamente cego,
pelo próprio egoísmo inflado e pelas manipulações brilhantes de sua amante intensamente sedutora. Permanecia alheio à guerra silenciosa que estava prestes a explodir sob seu teto. Ele visitou a esposa brevemente após o desmaio alarmante no jardim, exibindo uma preocupação superficial e vazia de sentimentos genuínos, ditada estritamente pelas conveniências sociais e pelas falsas aparências públicas. A frieza friamente calculada do bilionário enojava João de uma maneira visceral, alimentando um desejo sombrio de destruir aquele homem arrogante com as próprias mãos calejadas. A justiça dos homens frequentemente falhava, mas a punição divina era implacável. A noite desceu sobre a grandiosa São Paulo novamente, trazendo consigo o silêncio denso e carregado de segredos inconfessáveis que caracterizava a vida na deslumbrante e cobiçada mansão opulenta dos Monteiro. Maria Flor repousava tristemente em seus aposentos solitários, alheia ao complô mortal que se desenhava nas sombras, confortada apenas pela presença oculta daquele segurança misterioso que zelava por ela. Do lado de fora da casa, João Batista observava as estrelas apagadas no céu poluído, segurando um terço idêntico ao dela em suas mãos fortes. A caçada incansável pela verdade havia começado, e o lobo não pouparia ninguém. O envelope pardo repousava sobre a mesa de metal frio na sala de segurança isolada, pesando mais do que toneladas de chumbo na consciência atormentada de João Batista. Com as mãos trêmulas, incomuns para um homem cuja frieza era lendária nas ruas violentas, ele rompeu o lacre adesivo com extrema lentidão calculada. O papel impresso exibia termos técnicos e porcentagens matemáticas precisas, mas a única linha que importava brilhava intensamente diante de seus olhos arregalados. A probabilidade de parentesco genético confirmava de maneira incontestável o que seu coração de irmão já havia gritado. Maria Flor era sua amada irmã, consumido por uma tempestade emocional avassaladora. João abandonou o posto discretamente e dirigiu seu carro pelas ruas chuvosas até encontrar refúgio na praça de uma antiga igreja colonial. Sob a garoa fina e gelada que banhava a cidade cinzenta, o imponente chefe de segurança desmoronou completamente nos degraus de pedra desgastada pelo tempo. Lágrimas quentes e amargas, represadas durante 20 anos de luto solitário, finalmente transbordaram de seus olhos escuros e cansados de tanta dor. Ele chorou copiosamente, um lamento silencioso, misturado ao barulho constante da chuva, caindo implacavelmente, pedindo perdão a Deus por ter falhado como protetor. Ajoelhado sob a sombra protetora do grande crucifixo de bronze, o ex-menino das ruas fez uma promessa sagrada que mudaria irrevogavelmente o destino daquela família arrogante e podre. Ele compreendeu rapidamente que revelar sua verdadeira identidade naquele momento crítico seria um erro fatal, alertando os inimigos traiçoeiros que cercavam sua irmã vulnerável. A razão fria e estrategista do lobo assumiu o controle absoluto sobre as emoções desenfreadas. Silenciando o coração ferido em prol de um objetivo maior, ele se tornaria a sombra invisível, o escudo impenetrável de Maria Flor, até que todos os culpados pagassem pelos crimes, retornando à opressiva mansão Monteiro com uma fúria silenciosa, mascarada pela postura profissional impecável. João redobrou a vigilância sobre cada movimento calculado da maliciosa e gananciosa amante do patrão. Valentina Silva exibia um sorriso vitorioso enquanto supervisionava pessoalmente a preparação da sopa noturna destinada à esposa grávida, alegando falsamente um cuidado afetuoso. Através das microcâmeras estrategicamente escondidas na vasta cozinha luxuosa, o segurança observou o momento exato em que a vilã despejou um pó suspeito na porcelana delicada. O veneno mortal, projetado para arrancar a vida inocente do ventre materno, dissolveu-se rapidamente no caldo quente e suculento, movendo-se com a agilidade silenciosa de um predador caçando nas sombras densas. João interceptou a bandeja de prata antes que a empregada assustada pudesse subir as escadarias imponentes, alegando um rigoroso protocolo de segurança recém-implantado para proteger a saúde da senhora grávida.
Ele assumiu a responsabilidade de inspecionar pessoalmente todas as refeições, longe dos olhos curiosos da criadagem submissa. O irmão protetor substituiu o caldo envenenado por uma sopa nutritiva idêntica, descartando o veneno mortal na pia escura. Uma raiva vulcânica fervia em suas veias dilatadas, mas sua expressão permaneceu perfeitamente esculpida em granito sólido e impenetrável. Quando Maria Flor recebeu a refeição reconfortante em seus aposentos solitários, um sorriso frágil iluminou seu rosto pálido e marcado pelas noites mal dormidas de constante angústia. Ela agradeceu gentilmente ao segurança de expressão rígida, completamente ignorante do fato aterrador de que ele acabara de salvar a vida de seu filho não nascido. O simples aroma quente do alimento trouxe um mínimo de conforto à sua alma ferida, aquecendo seu corpo fragilizado pelo abandono emocional severo de seu marido ausente. João a observou comer com uma ternura oculta, prometendo silenciosamente que nenhuma outra lágrima cairia injustamente. Com a ameaça imediata neutralizada com sucesso, o implacável chefe de segurança direcionou seu foco analítico para as movimentações financeiras suspeitas que ocorriam nos bastidores da corporação multimilionária, utilizando softwares de rastreamento extremamente avançados. João invadiu as contas secretas e os registros contábeis maquiados que Valentina tentava ocultar com tanta astúcia e desespero. O que ele descobriu foi um esquema monumental de desvios ilícitos e fraudes absurdas, drenando ativamente os recursos preciosos da empresa diretamente para paraísos fiscais obscuros no exterior. A amante inescrupulosa estava sangrando o império da família Monteiro sob o nariz do bilionário cego. O rastro de corrupção sistêmica revelava uma rede complexa de empresas fantasmas criadas meticulosamente pela vilã, arrogante, para lavar o dinheiro desviado sem levantar suspeitas nos auditores incompetentes. João documentou cada transação fraudulenta com extrema precisão cirúrgica, compilando um dossiê digital devastador que destruiria completamente a falsa reputação daquela mulher parasita e manipuladora. Além dos crimes financeiros óbvios, as mensagens interceptadas comprovavam o envolvimento direto dela com marginais perigosos do submundo paulistano, pagos generosamente para executar o trabalho sujo. As provas eram irrefutáveis, constituindo uma verdadeira bomba-relógio prestes a explodir e destruir aquele castelo de mentiras. Enquanto as fundações de seu império corporativo desmoronavam silenciosamente por causa das fraudes arquitetadas, Rafael Monteiro continuava sua vida de excessos fúteis, embebedando-se nas ilusões criadas pela amante mentirosa. O CEO inexperiente confiava cegamente nas palavras doces e envenenadas de Valentina, delegando decisões vitais que comprometiam seriamente o futuro promissor de milhares de funcionários inocentes. Sua arrogância desmedida o impedia de enxergar os avisos sutis e as discrepâncias alarmantes nos relatórios adulterados que eram apresentados nas reuniões executivas mensais. O orgulho descontrolado precedia uma queda monumental e trágica que estava prestes a se concretizar de maneira humilhante. Alheia às maquinações complexas e perigosas que envolviam a administração corrupta da empresa do marido infiel, Maria Flor encontrava serenidade nos momentos de profunda conexão maternal com seu bebê. Sentada na poltrona confortável de seu quarto isolado, ela lia contos de fadas com uma voz suave e reconfortante, criando uma bolha mágica e impenetrável de amor verdadeiro. A inocência resplandecente da jovem mãe contrastava violentamente com a atmosfera pesada e carregada de malícias que impregnava todos os ambientes da mansão silenciosa. Aquela pureza imaculada tornou-se a bússola moral absoluta que guiava os passos calculados de João. Durante as madrugadas frias e solitárias, o guarda-costas implacável retornava à capela vazia da propriedade opulenta, buscando clareza mental e força espiritual diante do altar iluminado por velas. O brilho trêmulo das chamas douradas refletia-se intensamente em seus olhos escuros, testemunhando os tormentos de um homem dividido entre o desejo de vingança cruel e a justiça legal.
A memória dolorosa do sofrimento prolongado de sua pequena irmã exigia um castigo severo e exemplar para todos aqueles que a maltrataram covardemente. No entanto, ele compreendia que a verdadeira vitória residia na paciência estratégica e no momento perfeito. A alta sociedade de São Paulo fervilhava ruidosamente com os intensos preparativos extravagantes para o aguardado evento beneficente que ocorreria nas suntuosas instalações do grande Museu de Arte. O baile luxuoso prometia reunir as figuras mais influentes do país sob os holofotes reluzentes da mídia, especializada em cobrir a vida fútil dos ricos e famosos intocáveis. João analisou exaustivamente as complexas plantas arquitetônicas do edifício histórico, mapeando cuidadosamente as inúmeras rotas de fuga estratégicas e identificando os pontos cegos perigosos. Seus instintos aguçados previam com precisão assustadora que a noite festiva seria o palco perfeito para desastres. Do alto de sua arrogância infundada e inebriada pela sensação ilusória de poder absoluto, Valentina escolhia seu vestido deslumbrante de alta costura com um entusiasmo sádico e malévolo. Ela pretendia utilizar o grande evento público para humilhar publicamente a frágil esposa rejeitada, consolidando sua própria imagem gloriosa como a verdadeira e inquestionável senhora da dinastia dos Monteiro. Seus olhos perversos brilhavam intensamente diante do espelho luxuoso enquanto ensaiava sorrisos falsos e palavras gentis que disfarçariam perfeitamente suas intenções assassinas. A raposa faminta estava perigosamente confiante, ignorando totalmente a presença letal do lobo silencioso que a espreitava. O peso insuportável da obrigação conjugal forçava Maria Flor a comparecer ao evento fatídico, mascarando sua imensa tristeza profunda sob camadas de maquiagem profissional e joias brilhantes pesadas. Cada vez que ela provava o vestido elegante de seda pura que ocultava sutilmente seu ventre maternal, um aperto agonizante asfixiava seu coração amedrontado e terrivelmente marcado por dores invisíveis. Ela temia instintivamente os olhares cortantes de desaprovação silenciosa e os sussurros venenosos que invariavelmente a acompanhariam nos salões opulentos daquela noite torturante. O pânico de ser novamente agredida publicamente paralisava sua mente exausta, roubando sua capacidade de respirar, percebendo o nervosismo crescente que devorava a estabilidade emocional da jovem senhora. João aproximou-se cautelosamente, mantendo a postura de guarda-costas implacável e extremamente dedicado ao seu dever profissional. A senhora estará completamente segura nesta noite, Dona Flor. Minha equipe e eu monitoraremos absolutamente cada passo, garantindo que nada nem ninguém ouse se aproximar sem autorização prévia, declarou suavemente. A sinceridade profunda transmitida por aquela voz grave funcionou como um bálsamo milagroso sobre os nervos em frangalhos da esposa aterrorizada e solitária. Ela assentiu lentamente, confiando sua própria vida àquele homem enigmático de olhar familiar e protetor. No silêncio ensurdecedor daquela noite gélida, as lembranças amargas de uma infância, mergulhada na mais profunda miséria, atormentavam a mente implacável do vigilante. Segurança solitário, ele se recordava nitidamente daquele dia trágico no mercado lotado do Rio de Janeiro, quando a pequena mão de sua irmã escorregou da sua em meio ao caos urbano e opressivo. O choro desesperado da menina ecoava constantemente em seus pesadelos mais sombrios, alimentando uma culpa corrosiva que nunca havia cicatrizado ao longo de 20 anos solitários. Descobri-la viva e sofrendo nas mãos de monstros cruéis acendeu uma chama de vingança inextinguível. Na ampla sala de estar, adornada com tapetes persas inestimáveis, Valentina continuava a tecer sua teia mortal de manipulações psicológicas sutis contra o herdeiro arrogante da fortuna bilionária. Com beijos envenenados de luxúria e palavras carregadas de falsa devoção, ela o convencia habilmente de que a esposa legítima simulava os sintomas de uma gravidez frágil para chamar atenção fútil. Rafael, cego pelo desejo incontrolável e pela própria vaidade masculina distorcida, absorvia cada mentira, meticulosamente fabricada pela amante,
sem questionar minimamente a veracidade obscura. A mente fraca do empresário era um mero brinquedo nas mãos habilidosas daquela sociopata implacável, contrariando as expectativas cruéis daqueles que desejavam sua ruína absoluta. Maria Flor encontrava uma força ancestral e incrivelmente poderosa, crescendo silenciosamente dentro de seu ventre, outrora rejeitado. O leve movimento da criança em seu útero funcionava como um farol milagroso, iluminando a escuridão aterradora que tentava engolir sua sanidade mental em meio aos abusos rotineiros diários. Ela sussurrava promessas sagradas de proteção incondicional ao seu bebê não nascido, jurando perante a Virgem Maria que suportaria todas as humilhações terrenas para garantir sua segurança futura. O amor materno inquebrantável blindava seu coração puro contra as maldades desenfreadas daquela mansão, operando nas sombras com a máxima cautela aprendida nas ruas perigosas. João transferia pacientemente cada arquivo incriminador para servidores criptografados, estrategicamente localizados fora do alcance dos hackers contratados. O vasto império de mentiras financeiras e desvios morais de Valentina estava agora completamente preservado em dados digitais indestrutíveis, aguardando pacientemente o momento exato para ser detonado publicamente. Ele planejava cada movimento futuro com a precisão letal de um grande mestre, jogando uma complexa partida de xadrez decisiva contra adversários extremamente perversos e sujos. O cheque-mate inevitável traria o julgamento fulminante e implacável para aqueles que se consideravam intocáveis deuses. As horas arrastavam-se lentamente rumo à alvorada de um dia que prometeria expor as entranhas apodrecidas da alta sociedade paulistana sob as luzes ofuscantes da mídia sensacionalista moderna. O irmão protetor e invisível mantinha sua vigília silenciosa nos corredores frios da propriedade, respirando o ar impregnado de tensão e promessas de vingança, silenciosa, perfeitamente arquitetada. Maria Flor, adormecida pacificamente em seus aposentos luxuosos, desconhecia completamente o exército de um homem, só que lutava bravamente para garantir seu direito essencial de existir livremente. A verdade permanecia escondida sob a sombra reconfortante e protetora da cruz de madeira desgastada. O crepúsculo tingiu o horizonte nublado com tons sangrentos de vermelho intenso e laranja escuro, anunciando o início de uma noite de gala que entraria para a história. A tempestade de mentiras e traições silenciosas havia acumulado uma energia destrutiva incalculável, pronta para ser descarregada brutalmente sobre a elite hipócrita e corrupta que comandava a metrópole implacável. João Batista ajustou a arma perfeitamente escondida no coldre discreto sob o paletó impecável de grife, sentindo o peso frio do metal consolador contra suas costelas firmes. O julgamento divino estava próximo, e a primeira peça do dominó finalmente cairia. O Museu de Arte Contemporânea de São Paulo resplandecia sob a luz de candelabros de cristal, refletindo a opulência extravagante da elite brasileira. Diamantes faiscavam nos pescoços de mulheres altivas, enquanto uma orquestra clássica tentava mascarar a podridão moral daquelas interações sociais vazias. Maria Flor caminhava pelos corredores polidos com passos hesitantes, sentindo-se como uma prisioneira indefesa, exibida cruelmente em uma vitrine luxuosa. O vestido de seda esmeralda disfarçava levemente sua gravidez frágil, mas falhava miseravelmente em ocultar a palidez fantasmagórica de seu rosto exausto e assustado com a multidão. Rafael Monteiro desfilava pelo salão monumental com a postura arrogante de um imperador inquestionável, cumprimentando os convidados ilustres com sorrisos ensaiados e apertos de mão rigorosamente calculados. Ao seu lado, a audaciosa Valentina Silva exibia um vestido vermelho decotado que desafiava todas as regras de etiqueta tradicionais daquele evento beneficente extremamente conservador. A amante desfrutava abertamente do escândalo silencioso que sua presença provocava, alimentando-se da indignação alheia como um parasita insaciável, sedento por poder absoluto. Ela lançava olhares de puro desprezo na direção da esposa legítima, antecipando sadicamente o golpe fatal que havia arquitetado.
misturado perfeitamente às sombras densas que cercavam as imensas colunas de mármore do salão festivo. João Batista monitorava cada respiração daquele ambiente, carregado de falsidade extrema e perigo iminente. O ponto eletrônico em seu ouvido esquerdo zumbia constantemente com as atualizações de segurança táticas, mas sua concentração absoluta estava fixada na figura solitária de sua amada irmã. Seus olhos escuros mapeavam incessantemente os convidados falsos, os garçons circulando e, principalmente, a movimentação sorrateira da amante perversa pelos corredores luxuosos do local. Um sexto sentido treinado nas ruas cariocas o alertava sobre uma tragédia iminente. A oportunidade macabra de Valentina surgiu quando Maria Flor decidiu buscar refúgio silencioso no andar superior do edifício histórico, buscando desesperadamente escapar dos sussurros maldosos que a sufocavam cruelmente. A imponente escadaria espiral de pedra-sabão estava temporariamente deserta, envolta em uma penumbra suave que favorecia os planos sombrios da amante impiedosa e sem escrúpulos, movendo-se com a rapidez silenciosa de uma serpente venenosa, prestes a dar o bote fatal. Valentina seguiu a esposa grávida furtivamente, os olhos transbordando uma fúria assassina incontrolável. O momento perfeito para o crime perfeito havia finalmente chegado, alcançando o topo da grandiosa escadaria de mármore. Maria Flor pausou brevemente para recuperar o fôlego escasso, acariciando o ventre arredondado com um gesto carregado de amor incondicional profundo. Nesse exato e vulnerável instante de distração maternal, Valentina emergiu bruscamente das sombras gélidas, empurrando violentamente as costas da jovem indefesa, com as duas mãos enluvadas de puro ódio irracional. O grito de terror agoniado de Flor rasgou a música clássica suave que ecoava pelo museu, enquanto seu corpo frágil perdeu o equilíbrio perigosamente, precipitando-se em direção aos implacáveis degraus de pedra afiada. O mundo pareceu girar em câmera lenta vertiginosa, mas os reflexos de João foram disparados com a velocidade absurda de um felino selvagem, protegendo furiosamente sua própria cria ferida, rompendo a distância que os separava com passos largos e atléticos, impulsionados pela pura adrenalina explosiva. O segurança projetou seu corpo robusto pelo ar sem qualquer hesitação cautelosa. Ele agarrou a cintura de Maria Flor no ar, envolvendo-a firmemente em um abraço protetor de aço indestrutível antes que ela tocasse os degraus mortais. O impacto resultante do choque contra a escadaria rígida foi absolutamente devastador. João absorveu inteiramente a força brutal da queda com suas próprias costas largas, sentindo os ossos estalarem perigosamente enquanto protegia o corpo de sua irmã e do bebê inocente. Uma dor excruciante e cegante explodiu em sua espinha dorsal, esfolada contra a pedra rígida, tirando temporariamente todo o fôlego de seus pulmões exaustos e castigados pelo sacrifício extremo. A despeito do sofrimento físico indescritível que turvava sua visão escura, ele manteve os braços travados firmemente ao redor de Flor, deslizando pelos últimos degraus até pararem ofegantes e amontoados no frio patamar inferior. O estrondo surdo da queda violenta atraiu imediatamente os olhares horrorizados da elite paulistana aglomerada no piso inferior, gerando um caos de murmúrios assustados e passos apressados ecoando pelo salão. Rafael Monteiro correu em direção à escadaria tumultuada, mas, para a absoluta surpresa de todos os presentes, não foi para socorrer a esposa trêmula e mortalmente pálida. O empresário canalha ignorou completamente o heróico segurança ferido e a mãe de seu futuro filho, correndo apressadamente para amparar cinicamente a amante fingida e dissimulada no topo da escada. A hipocrisia repugnante dominou o ambiente luxuoso. Valentina encenava um ataque de pânico absolutamente teatral e meticulosamente planejado, agarrando-se ao pescoço de Rafael enquanto chorava lágrimas de crocodilo secas e exclamava falsas preocupações histéricas e exageradas. Meu Deus! Eu tentei segurá-la, mas ela se desequilibrou sozinha de maneira tão abrupta por causa daqueles saltos absurdos.
Mentiu a vilã perversa com uma convicção assustadora. O bilionário cego beijou a testa da amante maquiavélica para acalmá-la, lançando um olhar repleto de pura irritação inexplicável para a própria esposa, jogada no chão frio. A injustiça avassaladora cortou o coração de João como uma lâmina quente, lutando bravamente contra a escuridão vertiginosa que ameaçava engolir sua consciência vacilante. João Batista forçou-se a levantar lentamente do chão duro, ignorando os protestos agonizantes de seus músculos contundidos. Ele ajudou Maria Flor a se colocar de pé com uma delicadeza contrastante com sua aparência brutalizada, avaliando minuciosamente cada centímetro de seu rosto assustado em busca de machucados aparentes. A senhora e o bebê estão machucados de alguma forma, sussurrou ele com a voz rouca e carregada de uma preocupação quase paternal, omitindo totalmente o sangue quente que escorria por suas próprias costas machucadas. Maria Flor, ainda tremendo incontrolavelmente pelo choque adrenalínico da quase tragédia iminente, balançou a cabeça negativamente, enquanto lágrimas de puro alívio genuíno lavavam seu rosto delicado e pálido. Ela apertou as mãos fortes e calejadas do seu inabalável salvador, sentindo uma gratidão profunda e avassaladora que ia muito além das convenções sociais estritas e extremamente formais daquela noite. O olhar de total abandono, vindo de seu próprio marido, e a proteção incondicional oferecida por aquele suposto estranho, solidificaram uma verdade amarga e triste. A mansão Monteiro abrigava monstros cruéis, mas o céu havia enviado um guardião, sob os olhares curiosos e os julgamentos silenciosos daquela elite arrogante. João escoltou a esposa rejeitada do CEO rapidamente para a segurança reconfortante do automóvel blindado estacionado lá fora. Ele dirigiu pelas ruas alagadas de São Paulo com uma expressão congelada e sombria, apertando o volante de couro firmemente para suportar as pontadas excruciantes que irradiavam de sua coluna. O silêncio dentro da cabine luxuosa do veículo era denso e carregado de emoções não ditas. Um contraste reconfortante e pacífico com o falso circo midiático que haviam deixado para trás. A guerra havia se tornado pessoal e sangrenta, ao retornarem ao silêncio sepulcral e opressivo da imensa mansão escura. Maria Flor recusou-se veementemente a ir para os seus aposentos sem antes garantir que o segurança fosse devidamente tratado, contrariando todas as regras rígidas de conduta submissa impostas pelo casamento tóxico. Ela ordenou com uma firmeza inédita que João a acompanhasse até a ala médica particular da suntuosa propriedade. O ex-menino de rua tentou recusar a ajuda por instinto protetor, alegando ser apenas um arranhão superficial, mas a determinação brilhante e resoluta nos olhos da sua irmã silenciou todas as suas inúteis resistências. O ambiente esterilizado e frio da pequena enfermaria particular tornou-se o palco improvável de uma conexão profundamente espiritual e extremamente humana entre os dois sobreviventes de tragédias distintas. João retirou o paletó arruinado e a camisa manchada de vermelho escuro com movimentos lentos e nitidamente dolorosos, revelando as terríveis escoriações roxas e cortes profundos que marcavam suas costas largas. Flor cobriu a boca pálida com as duas mãos trêmulas para sufocar um soluço angustiado ao constatar a gravidade absurda do ferimento brutal que ele havia sofrido, apenas para garantir a vida intocada de seu pequeno bebê. Com mãos gentis e guiadas por um instinto puramente afetuoso e fraterno, a jovem esposa começou a limpar o sangue seco da pele áspera do destemido e incansável chefe de segurança. O contato do algodão umedecido com antisséptico gelado causou pequenos arrepios no corpo robusto de João, mas a dor aguda desaparecia quase magicamente sob a atenção carinhosa e imensamente cuidadosa dela. Enquanto Flor aplicava os curativos limpos e perfeitos sobre os ferimentos profundos, um silêncio confortável e inexplicavelmente nostálgico envolveu a sala branca, acalmando o caos desenfreado que devastava a alma torturada e endurecida de ambos. Para Maria Flor, a proximidade inusitada com aquele homem enigmático não causava nenhum temor reprimido
ou desconforto social. Muito pelo contrário. Trazia uma paz ancestral e incrivelmente calorosa ao seu coração. Ela observava o perfil rígido e concentrado de João, identificando traços sutis de uma familiaridade invisível que aquecia os lugares mais escuros e frios de sua própria alma solitária e sofrida. A sensação maravilhosa de ser genuinamente protegida, algo que ela não sentia desde os tempos sombrios do humilde orfanato infantil, reacendeu subitamente a chama vital da esperança resistente, que havia quase se apagado completamente nela. João mantinha os olhos fortemente cerrados, lutando uma batalha colossal contra o desejo incontrolável e primitivo de abraçar a irmã mais nova e revelar toda a verdade dolorosamente omitida. O toque suave dos dedos dela, trabalhando meticulosamente nas ataduras brancas, curava cicatrizes emocionais invisíveis que nem o tempo infinito e implacável havia conseguido apagar de seu peito marcado. Ele sabia que o momento da grande revelação chegaria em breve. Mas antes, precisava destruir o império daquele CEO crápula e colocar a amante desprezível atrás de grossas grades de ferro. A promessa silenciosa brilhava como fogo, consumindo sua racionalidade. Eu nem sei como poderei agradecer ao Senhor por ter arriscado a própria vida por mim e pelo meu filho hoje, murmurou Flor, com a voz embargada por lágrimas contidas. Ela terminou de prender a gaze espessa sobre as costas contundidas, afastando-se meio passo para admirar o curativo perfeito, enquanto enxugava discretamente o próprio rosto pálido e cansado de tanto lutar solitária. As palavras sinceras carregavam o peso imensurável da sobrevivência milagrosa em um ambiente hostil que exalava crueldade velada e mortífera. Ela olhou diretamente nos olhos incrivelmente escuros dele, oferecendo o seu sorriso mais puro e infinitamente radiante. João vestiu uma camisa limpa, cedida pelos empregados noturnos, abotoando-a rapidamente com as mãos, perfeitamente estabilizadas, após o cuidado extremamente sensível e curativo da sua irmã de sangue, outrora perdida. Minha única recompensa é saber que a senhora e essa criança estão a salvo de qualquer maldade disfarçada neste lugar infernal, respondeu ele gravemente, deixando a máscara estritamente profissional escorregar levemente por segundos. O lobo havia jurado lealdade eterna e sangrenta à proteção daquela luz brilhante e pura. E os verdadeiros lobos do mundo obscuro e sombrio não mediam quaisquer consequências dolorosas quando defendiam ferozmente a própria matilha. Enquanto a mansão mergulhava no silêncio artificial e na escuridão amaldiçoada de sempre, a aliança inquebrável entre a vítima oprimida e o justiceiro silencioso tornava-se cada vez mais robusta e evidente. Valentina e Rafael dormiriam inebriados na arrogância estúpida de acreditarem que haviam saído ilesos após a brutal e frustrada tentativa letal de homicídio, disfarçado de terrível fatalidade naquelas escadarias cruéis do evento. Eles desconheciam absolutamente a força colossal do karma justiceiro e punitivo que se avizinhava rápido como um temporal violento. O anjo da morte vestia terno preto e tinha o coração inflamado por amor e vingança. Da janela fria do seu pequeno e modesto quarto isolado de segurança, João observou o céu estrelado que cobria a grandiosa e caótica capital paulistana, com seu manto noturno incrivelmente poético. A dor latejante, incômoda em suas costas machucadas, era um mero detalhe físico, um lembrete constante e afiado do preço impiedoso que estava pagando pelo resgate redentor da própria família. Ele tocou suavemente a madeira velha do pequeno crucifixo, escondido no peito, repetindo a oração antiga de proteção infinita. Os demônios haviam tido o seu último e efêmero banquete. Agora era a vez dos anjos marcharem ferozmente. O cerco digital, construído meticulosamente por João Batista, apertava-se cada vez mais em torno dos segredos obscuros e inconfessáveis da ardilosa Valentina Silva. Nas profundezas silenciosas de sua sala de segurança blindada, as telas brilhantes dos monitores revelavam a extensão estarrecedora do império de mentiras e corrupção sistêmica que a amante havia erguido. Extratos bancários interceptados provavam irrefutavelmente
que os fundos milionários desviados da corporação Monteiro não apenas enchiam os bolsos da vilã, mas financiavam luxuosamente a vida de seu antigo parceiro criminoso no submundo. A audácia repugnante daquela mulher sociopata não conhecia absolutamente nenhum limite moral ou ético, aprofundando-se ainda mais no lamaçal de falsificações escandalosas. O implacável irmão protetor encontrou o verdadeiro golpe de mestre elaborado pela víbora venenosa. Documentos médicos digitais adulterados com carimbos forjados de clínicas famosas atestavam falsamente que Valentina estava esperando um filho legítimo do empresário cego. Essa gravidez fictícia era a arma letal perfeitamente projetada para forçar o herdeiro bilionário a assinar o divórcio imediato, expulsando Maria Flor de uma vez por todas daquela família doente. A crueldade friamente calculada dessa estratégia macabra fez o sangue de João ferver perigosamente nas veias latejantes de seu pescoço tenso. Com todas as provas irrefutáveis, devidamente compiladas em um dossiê digital, altamente criptografado e letal, o destemido justiceiro preparou-se para desferir o golpe fulminante e definitivo. Ele agendou secretamente uma reunião urgente e extremamente confidencial com o Conselho Administrativo Supremo da empresa matriz, planejando expor cada transação fraudulenta e cada mentira suja aos acionistas principais. O reinado de terror psicológico imposto à sua amada e fragilizada irmãzinha estava com os dias rigorosamente contados, caminhando para um fim trágico e inevitável. No entanto, o mal sempre possuía ouvidos afiados e espiões espalhados nas sombras da mansão, percebendo a movimentação suspeita nos servidores da empresa através de seus próprios contatos sombrios e subornados no Departamento de Tecnologia da Informação. Valentina sentiu o perigo iminente respirando perto. A astuta raposa percebeu imediatamente que o carrancudo chefe de segurança estava prestes a destruir completamente o seu castelo de cartas, erguido com tanto esforço nefasto e manipulação calculada. Sem tempo para elaborar planos secundários meticulosos, ela optou por um ataque preventivo rápido, brutal e impiedoso, destinado a aniquilar os seus maiores inimigos simultaneamente. A noite fria de inverno rigoroso seria o cenário perfeito para a tragédia. Aproveitando a ausência temporária de João, que patrulhava minuciosamente os perímetros externos da imensa propriedade sob a forte chuva de inverno, Valentina invadiu o quarto de Maria Flor, com a habilidade esguia de uma ladra profissional e inescrupulosa. A vilã escondeu joias de família inestimáveis e pacotes de dinheiro vivo dentro das gavetas da esposa grávida. Em seguida, utilizando um telefone descartável, indetectável, enviou mensagens de texto incriminadoras para o próprio celular de Flor, simulando um romance tórrido e extremamente proibido com um funcionário qualquer. O cenário nefasto para a grande armadilha estava perfeitamente armado e pronto. Rafael Monteiro chegou à mansão luxuosa no início da madrugada gélida. Exausto das longas horas exaustivas de reuniões tediosas e ansioso pelo calor artificial dos braços de sua amante, assim que pisou no hall de entrada silencioso, foi recebido pelos prantos teatrais e gritos histéricos de Valentina, que segurava violentamente o celular invadido da esposa legítima nas mãos trêmulas, com lágrimas de crocodilo escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. A vilã despejou um mar de acusações mentirosas sobre as traições sujas e os supostos roubos premeditados arquitetados por Maria Flor contra a honra da tradicional família. O orgulho masculino ferido e o ego inflado do bilionário cego explodiram imediatamente em uma fúria cega, irracional e absolutamente incontrolável contra a mulher inocente. Guiado pelas mentiras venenosas sussurradas em seus ouvidos pela amante diabólica, Rafael subiu as escadarias de mármore com passadas pesadas e violentas, invadindo os aposentos da esposa como um furacão furioso e implacável, arrancando Maria Flor do sono pacífico e curativo de maneira brutal. Ele atirou as joias valiosas, supostamente roubadas, e os pacotes de dinheiro sobre a cama macia, exigindo explicações gritadas que ecoaram assustadoramente por toda a extensão da imensa mansão.
Desperta abruptamente e totalmente desorientada pelo pânico avassalador que tomou conta do ambiente oprimido. Maria Flor tentou desesperadamente articular uma defesa coerente e justa contra aquelas acusações absurdas. Lágrimas de puro terror escorriam livremente por seu rosto pálido e cansado, enquanto ela negava veementemente qualquer envolvimento com aqueles crimes sujos e imperdoáveis fabricados nas sombras. No entanto, o marido cruel estava completamente surdo aos seus apelos agonizantes. Com a razão totalmente nublada pela raiva doentia e pela manipulação magistral de sua parceira inescrupulosa, a sentença injusta já havia sido proclamada impiedosamente antes mesmo de qualquer julgamento real, sem um pingo sequer de piedade ou consideração básica pelo estado avançado e sensível da gravidez. Rafael agarrou o braço frágil da esposa e a arrastou impiedosamente pelo corredor. A tempestade de inverno rugia violentamente lá fora, chicoteando as enormes vidraças da propriedade luxuosa, com rajadas de vento congelante e uma chuva cortante e impiedosa, ignorando os soluços desesperados da mãe do seu próprio filho. O monstro de terno empurrou Maria Flor para fora das portas duplas de carvalho maciço, banindo-a definitivamente para a escuridão úmida da noite paulistana, implacável e perigosa para qualquer pessoa fragilizada e solitária. A jovem mãe caiu de joelhos sobre a calçada de pedra gelada e encharcada, a camisola fina colando-se ao corpo trêmulo e incapaz de reter qualquer calor vital precioso. A dor da rejeição brutal e a injustiça avassaladora rasgaram sua alma em 1000 pedaços minúsculos, enquanto ela abraçava o ventre protetoramente para aquecer o bebê assustado. O frio cortante do inverno implacável penetrava profundamente em seus ossos fragilizados pela desnutrição emocional severa, anunciando o início de uma batalha desesperada e desigual pela própria sobrevivência. A crueldade humana parecia não ter limites morais dentro daquele inferno chique e podre, do conforto aquecido da suíte master magnificamente decorada. A vitoriosa Valentina observava a cena deplorável e trágica pela janela de vidro duplo, bebericando uma taça de champanhe caro. Um sorriso sádico e absolutamente diabólico distorcia suas belas feições calculistas, saboreando a humilhação total e a derrota esmagadora da sua grande rival, ingênua e submissa. O plano arriscado havia funcionado de maneira brilhante, eliminando de uma vez por todas o único obstáculo vivo que a separava da tão sonhada e cobiçada fortuna bilionária do império cafeeiro brasileiro. O caminho rumo ao poder absoluto estava finalmente livre de interferências. Retornando da extensa ronda perimetral sob a tempestade implacável, João Batista deparou-se com o hall de entrada, ainda agitado pelos murmúrios assustados dos empregados domésticos aterrorizados com a confusão. O coração do valente segurança errou uma batida dolorosa quando ele ouviu os sussurros sobre a expulsão cruel e sumária da jovem senhora grávida no meio do forte vendaval. Uma fúria ancestral e demoníaca, muito mais perigosa do que qualquer tempestade natural, inflou o peito robusto e largo do temido lobo da favela carioca. O monstro que ele mantinha trancafiado finalmente arrebentou as correntes enferrujadas em busca de vingança, sem dirigir uma única palavra ou olhar aos demais funcionários atônitos que o observavam encolhidos. O implacável justiceiro girou nos calcanhares velozmente e abandonou a mansão em passos largos. A chuva violenta encharcou seu terno preto instantaneamente, mas ele estava completamente anestesiado pela adrenalina escaldante que fervia em suas veias dilatadas e prontas para a guerra letal. Ele precisava encontrar Maria Flor imediatamente, antes que o frio intenso e o desespero psicológico destruíssem completamente a saúde delicada dela e o pequeno milagre que ela carregava em seu ventre redondo. O tempo era o seu pior inimigo agora. Afastando-se, baleante e desorientada dos imensos portões de ferro forjado que marcavam a divisa da propriedade maldita, Maria Flor vagava pelas ruas escuras e completamente vazias do bairro rico. Os trovões ensurdecedores camuflavam os seus gritos angustiados por socorro urgente,
enquanto o vento cortante açoitava sua pele pálida e congelada, impiedosamente sem qualquer misericórdia divina aparente. Cada passo pesado que ela dava exigia um esforço físico monumental, drenando as últimas reservas de energia vital de seu corpo exausto e severamente traumatizado pelas perdas constantes. Ela orava incessantemente à Virgem Maria, pedindo um milagre celestial que a salvasse. Os faróis potentes do utilitário blindado cortaram a escuridão densa da madrugada turbulenta, iluminando a figura frágil e encolhida que caminhava sem rumo pelo acostamento da estrada deserta. João freou o veículo bruscamente. O som dos pneus derrapando no asfalto molhado, abafado pelo estrondo forte e contínuo da chuva torrencial que castigava São Paulo impiedosamente. Ele saltou do carro desesperadamente, correndo em direção à sua pequena e indefesa irmã, com o coração sangrando diante daquela visão de puro e inexplicável sofrimento humano. A crueldade daquele marido arrogante havia ultrapassado todos os limites perdoáveis por Deus e pelos homens. Quando os braços fortes e inabaláveis do guarda-costas envolveram o corpo miúdo e trêmulo da jovem expulsa, Maria Flor desabou completamente, rendendo-se à exaustão física e emocional extrema. Ela chorou convulsivamente contra o peito largo do homem enigmático, encontrando naquele abraço apertado a única fonte de calor e segurança verdadeira em seu mundo desmoronado injustamente. João apertou os maxilares com tanta força que seus dentes doeram profundamente, prometendo em silêncio que o império daquela família desprezível seria reduzido a cinzas fumegantes e imprestáveis. A justiça finalmente cobraria seu preço, e o pagamento seria exigido com muito sangue, acolhendo-a no interior, aquecido do veículo luxuoso, com o cuidado reverente reservado a uma relíquia sagrada inestimável. O valente irmão cobriu seus ombros gelados com o próprio paletó seco. O choro baixinho de Flor era a única trilha sonora dentro da cabine silenciosa, enquanto eles se afastavam rapidamente daquele inferno disfarçado de paraíso dourado para milionários corruptos. A noite tempestuosa marcava o fim de uma era de torturas silenciosas e abusos covardes, mas também simbolizava o prelúdio sangrento de uma guerra implacável e definitiva. A espada afiada da vingança justa brilhava perigosamente na mais profunda e fria escuridão. Enquanto o carro blindado rasgava a escuridão chuvosa em direção à periferia segura, Flor levou a mão trêmula ao ventre arredondado, sentindo uma contração dolorosa e repentina rasgar suas entranhas. O estresse colossal e o choque térmico brutal começavam a cobrar o seu preço fatal, ameaçando trazer a criança inocente a um mundo cruel, cedo demais. João percebeu o gemido sufocado da irmã e acelerou o veículo pesadamente, seus olhos escuros brilhando com uma determinação feroz e inquebrável diante do perigo iminente. O lobo precisava chegar à sua toca segura antes que as garras cruéis da morte os alcançassem. Na grandiosa e luxuosa mansão, agora completamente pacificada, a cruel Valentina adormeceu profundamente nos braços do enganado empresário, sonhando com o poder supremo que finalmente havia conquistado sorrateiramente. O brilho faiscante dos diamantes reluzia falsamente em sua mente perversa e maquiavélica, alheia à fúria devastadora e incontrolável que se armava no mundo exterior contra suas mentiras imperdoáveis. A falsa vitória da amante ambiciosa e psicopata era apenas a calmaria enganosa e passageira que inevitavelmente precede a chegada do furacão mais destrutivo e avassalador de todos. A lâmina afiada da justiça divina estava posicionada estrategicamente nas sombras mais profundas. O inverno rigoroso e impiedoso da região sul abraçava a metrópole adormecida, congelando corações vazios e corrompidos na imensa redoma invisível habitada pela alta sociedade falsa e desprezível. Longe daquele mundo podre e doentio, um laço de sangue inquebrável, forjado na mais pura e dilacerante dor, preparava-se para enfrentar os últimos e mais difíceis obstáculos dolorosos. O amanhecer vindouro traria consigo a ira purificadora e implacável do céu sobre a terra pecaminosa, revelando as verdades mais cruéis e ocultadas a todos,
O dia do acerto de contas havia chegado, prometendo não deixar nenhuma pedra suja sobre outra pedra impune. O refúgio modesto de João Batista ficava escondido nas vielas estreitas e sombrias da periferia paulistana, longe do brilho falso e cruel da elite. A chuva torrencial continuava a castigar o telhado de zinco da pequena casa de alvenaria, ecoando como tambores de guerra na noite gélida. Ele carregou Maria Flor nos braços fortes, com a urgência de um soldado resgatando seu bem mais precioso no campo de batalha. O rosto pálido da jovem estava contorcido em uma agonia indescritível. O suor frio, misturando-se às lágrimas amargas da rejeição. O trabalho de parto prematuro havia começado implacavelmente, desencadeado pelo trauma. Deitando-a cuidadosamente sobre a cama simples, o ex-menino de rua sentiu o desespero gélido apertar sua garganta grossa com uma força paralisante e aterradora. As contrações de Maria Flor tornavam-se cada vez mais violentas e frequentes, rasgando o silêncio do quarto humilde, com gemidos sufocados de dor profunda. João segurou as mãos trêmulas da irmã com firmeza, transmitindo todo o calor humano e a força espiritual que lhe restavam na alma endurecida. Levar a gestante para um hospital público, naquela madrugada caótica e alagada, seria uma verdadeira sentença de morte para ambos diante das circunstâncias perigosas e obscuras atuais. Enquanto a vida e a morte travavam uma batalha silenciosa na periferia humilde, o império de mentiras de Valentina desmoronava repentinamente na mansão luxuosa. Um e-mail anônimo programado estrategicamente por João explodiu na caixa de entrada do celular pessoal de Rafael Monteiro com a força de um furacão devastador. Os arquivos de áudio nítidos, as transações financeiras ilegais e as provas forjadas da falsa gravidez da amante rasgaram o véu de cegueira do bilionário impiedosamente. O choque avassalador daquela traição nojenta e rasteira transformou a arrogância estúpida do empresário em um poço escuro e profundo de arrependimento mortal instantâneo. O CEO invadiu a própria suíte master com os olhos injetados de sangue fervente, arrancando a vilã adormecida do conforto luxuoso com extrema brutalidade imperdoável. Diante das provas digitais irrefutáveis projetadas na tela brilhante, a máscara perfeita e sedutora de Valentina derreteu completamente, revelando o monstro ganancioso escondido embaixo. Rafael sentiu o peso esmagador de sua própria ignorância, covarde, esmagar sua alma vazia. Lembrando-se do olhar suplicante de Maria Flor, sendo atirada na chuva gélida, ele havia destruído a única flor pura do seu jardim para cultivar uma erva venenosa. E o remorso rasgava seu peito como vidro estilhaçado, dominado por um desespero alucinante e tardio. Rafael abandonou a amante perversa, gritando sozinha no quarto enorme, e correu furiosamente em direção ao carro blindado. Paralelamente a essa epifania trágica e dolorosa, as sombras densas da periferia silenciosa começaram a se mover com intenções absolutamente letais e muito sombrias. O Esquadrão da Morte, contratado clandestinamente por Valentina, havia rastreado o veículo do chefe de segurança até o esconderijo isolado na zona sul da metrópole. 4 homens armados e cruéis desembarcaram furtivamente sob a tempestade implacável, carregando ordens expressas e muito bem pagas para apagar todas as pontas soltas imediatamente. Os instintos afiados de predador treinado nas favelas violentas alertaram João Batista sobre o perigo iminente, segundos antes que a porta de madeira rangesse. O som metálico sutil e abafado do carregamento de armas automáticas ecoou pelo corredor estreito, fazendo o sangue do destemido segurança ferver perigosamente nas veias. Ele olhou rapidamente para Maria Flor, que respirava com extrema dificuldade entre as contrações excruciantes do parto antecipado, e jurou silenciosamente proteger aquela vida inocente. O lobo sacou sua pistola fiel do coldre, com movimentos calculados e silenciosos, pronto para transformar a modesta residência em um verdadeiro matadouro sangrento. A escuridão do casebre foi subitamente iluminada pelo clarão alaranjado e mortal do primeiro disparo cirúrgico, desferido pela mão firme do ex-menino de rua justiceiro. O mercenário na linha de frente tombou pesadamente no chão de cimento frio, o peito perfurado
antes mesmo de conseguir mirar na direção correta. O caos absoluto irrompeu instantaneamente na sala apertada, com balas perdidas, estilhaçando os poucos móveis baratos e perfurando as finas paredes de alvenaria sem reboco, faltando munição para enfrentar o grupo inteiro. João avançou ferozmente contra os invasores restantes, transformando o confronto armado em uma luta corporal sangrenta e visceral. Cada soco desferido pelo protetor implacável carregava a fúria acumulada de 2 décadas de sofrimento amargo e injustiças imperdoáveis, cravadas profundamente em sua alma fragmentada. Uma faca afiada cortou brutalmente o tecido de sua camisa branca, traçando uma linha quente e dolorosa de sangue fresco pelo seu ombro largo e resistente. No entanto, a dor física era completamente insignificante diante do choro abafado de Maria Flor, que lutava bravamente no quarto ao lado para trazer a criança à luz. Com um golpe de mestre, ensinado pelas ruas cruéis, o segurança desarmou o agressor grandalhão e o apagou no chão gelado. O silêncio mortal finalmente retornou ao pequeno ambiente destruído, quebrado apenas pela respiração ofegante e pesada do justiceiro ferido no centro da sala revirada. O corpo musculoso de João estava banhado no próprio sangue escuro, misturando-se ao suor frio e à água da chuva que entrava pela janela quebrada violentamente. Ele chutou a arma do último mercenário para longe com um gesto de desprezo absoluto, garantindo que os assassinos de aluguel não levantassem tão cedo daquele piso manchado. O instinto primordial de proteção fraternal havia superado o treinamento tático, transformando-o em um verdadeiro demônio invencível diante daqueles capangas inescrupulosos. Um grito agudo e prolongado cortou o ar abafado da casa, vindo diretamente do quarto isolado onde a frágil esposa rejeitada travava sua própria batalha. João ignorou as pontadas dolorosas de seus machucados abertos e correu desesperadamente para o lado da irmã, os olhos transbordando um medo puramente humano e irracional. Maria Flor estava banhada em suor escorregadio, apertando os lençóis baratos com as unhas feridas, enquanto a força da natureza forçava o nascimento prematuro e altamente perigoso. O segurança ajoelhou-se ao lado da cama humilde, segurando o rosto pálido dela com as mãos sujas de sangue e pólvora recente. Você precisa ser forte agora, minha pequena Flor. Por você e por esse anjinho que quer conhecer o mundo. Implorou ele com a voz embargada. A jovem mulher encontrou forças ocultas no fundo do abismo escuro da sua alma exausta, impulsionada pelo amor maternal incondicional e pela presença imponente dele ali. Com um último esforço colossal que drenou absolutamente todas as suas energias restantes, a luz da vida irrompeu gloriosamente contra todas as probabilidades nefastas e sombrias da noite. O choro estridente e milagroso de uma menina recém-nascida encheu o casebre humilde, anunciando a vitória majestosa sobre a morte certa. João enrolou a frágil criatura chorosa em uma toalha limpa com uma delicadeza divina, temendo que suas mãos brutas machucassem o milagre quente e pulsante. Lágrimas grossas e libertadoras lavaram o rosto sujo de sangue do lobo impiedoso enquanto ele depositava a sobrinha com extremo cuidado sobre o peito exausto de Flor. A jovem mãe abraçou o pequeno pacote, respirando com dificuldade, sorrindo docemente através do pranto emocionado e da fraqueza extrema que dominava seu corpo, completamente esgotado e trêmulo. Naquele instante sagrado e perfeito, o laço de sangue entre os três foi selado eternamente pelo destino implacável e justo. Do lado de fora, os faróis cegantes de um luxuoso carro esportivo iluminaram a fachada cravejada de balas do humilde refúgio incrustado na periferia paulistana. Rafael Monteiro desceu do veículo, pisando desajeitadamente nas poças lamacentas, o coração batendo descontrolado ao avistar os mercenários caídos e desacordados na porta da frente arrombada. O bilionário engoliu em seco, sentindo o pavor real da morte enredar sua mente ignorante enquanto adentrava cautelosamente o casebre simples que cheirava a pólvora e sangue fresco. A visão que encontrou no quarto dos fundos destruiu completamente os poucos resquícios de dignidade que sua alma arrogante
ainda a abrigava no peito. Sua esposa banida injustamente repousava sobre a cama modesta, embalando protetoramente uma criança minúscula que havia acabado de nascer no meio de um inferno provocado. Ao lado dela, o funcionário contratado para vigiar a mansão erguia-se lentamente, o olhar faiscando um ódio demoníaco incandescente que paralisou as pernas do empresário cego. A camisa branca de João estava tingida de carmesim vivo, atestando o sacrifício heróico e visceral para manter aquela mulher pura e inocente a salvo dos assassinos impiedosos. Rafael tentou articular um pedido patético de perdão, mas a voz morreu secamente em sua garganta, apertada e seca. Flor, meu amor, eu descobri toda a verdade sobre os planos sujos da Valentina. Me perdoa por ter sido estúpido, balbuciou o CEO, covardemente chorando. Ele deu um passo trêmulo em direção à cama de casal estreita, estendendo as mãos bem cuidadas para tocar a família que ele quase havia exterminado. No entanto, uma parede sólida de músculos rígidos e puro ódio represado bloqueou seu caminho antes que pudesse respirar o ar sagrado daquele pequeno e milagroso recinto. João agarrou o colarinho caro do terno italiano com uma força esmagadora, levantando o homem covarde do chão, cimentado violentamente. Você não tem o direito de pronunciar o nome dela com essa boca imunda. Seu desgraçado sem coração e honra, rosnou o temido lobo. Os olhos escuros de João perfuravam a alma apodrecida de Rafael, desenterrando 20 anos de ressentimento acumulado e vingança silenciosa forjada nas vielas úmidas da favela. Eu observei você humilhar e destruir a única pessoa pura da sua vida inútil. Você machucou o meu próprio sangue. Feriu a minha pequena irmã, perdida. A revelação bombástica explodiu no silêncio tenso, deixando o bilionário arrogante em estado de choque e paralisia total e absoluta. O choque de perceber que o temível chefe de segurança era o irmão desaparecido e lendário da órfã humilhada roubou todo o fôlego restante do covarde Monteiro. Maria Flor, repousando exausta, exibiu o crucifixo de madeira entalhado em suas mãos fracas, confirmando com um sorriso sereno a verdade avassaladora e destruidora de impérios inteiros. Aquele simples pedaço de carvalho velho representava uma conexão inquebrável, um amor fraternal imenso que nenhum $1.000.000 ou mansão luxuosa poderia sequer sonhar em comprar. Rafael percebeu dolorosamente que havia perdido a guerra antes mesmo de compreender as regras imutáveis daquele complexo e perigoso jogo. Com um rugido primal de pura fúria justiceira e protetora incontestável, João Batista desferiu um soco brutal e devastador diretamente contra o rosto bonito do bilionário covarde. O impacto ósseo soou seco pelo quarto humilde, quebrando o nariz perfeito do empresário arrogante e lançando-o impiedosamente contra a parede rachada da residência de blocos nus. Rafael escorregou para o chão gelado, o sangue nobre misturando-se à sujeira da periferia, enquanto gemia pateticamente com as mãos cobrindo o rosto machucado e altamente ferido. A justiça dos homens havia falhado miseravelmente no passado, mas a lei inquebrável da semeadura implacável acabava de cobrar rigorosamente. Isso foi por tê-la jogado na rua sob uma tempestade mortal. Seu rato de esgoto, vestido em seda, importada e cara, sentenciou o protetor, limpando os nós. Ele apontou o dedo indicador acusador para o homem caído e patético, sua sombra projetando-se enorme e ameaçadora contra as paredes simples, banhadas pela fraca luz noturna. Se você ousar se aproximar da minha irmã ou da minha sobrinha mais uma vez na sua vida miserável, eu prometo que arranco seu coração inútil. A promessa macabra não era uma simples ameaça vazia, mas um juramento sagrado selado com todo o sangue derramado, humilhado publicamente, com o império corporativo exposto aos escândalos gigantescos e a alma estilhaçada pelo remorso tardio e inútil. Rafael rastejou para fora do casebre como um derrotado. Ele deixou para trás o tesouro inestimável que a sua ambição desmedida o impediu de enxergar, caminhando de volta para a escuridão fria e vazia da própria miséria. João trancou a porta danificada com cuidado,
suspirando pesadamente, enquanto a tempestade de inverno finalmente começava a diminuir lá fora, anunciando timidamente a aproximação de um novo amanhecer. Ele voltou para o quarto singelo, encontrando o olhar cheio de amor infinito de Maria Flor. Agora estamos finalmente juntos, minha irmã querida, e ninguém neste mundo apodrecido vai ousar machucar vocês duas novamente. Sussurrou o grande guerreiro ajoelhando-se perto da cama, simples. Maria Flor estendeu a mão livre para tocar o rosto sujo do irmão mais velho amado, fechando os olhos em profunda e verdadeira paz, após longos meses de tormenta. O choro da recém-nascida era a canção de ninar que acalentava o coração calejado de João, purificando as feridas abertas de um passado sombrio e doloroso nas favelas. O sol começava a raiar timidamente, iluminando o renascimento glorioso de uma verdadeira família unida por Deus. O sol da manhã rompeu as nuvens pesadas de São Paulo, iluminando o rastro de destruição deixado pela tempestade impiedosa da noite anterior. Dentro da pequena casa de tijolos aparentes, o silêncio era sagrado, quebrado apenas pela respiração rítmica e suave da recém-nascida que repousava no colo de Maria Flor. A luz dourada filtrava-se pela janela concertada, tocando o rosto pálido da mãe com uma promessa de renovação espiritual e paz. João Batista observava a cena da porta, sentindo que sua missão de protetor finalmente alcançara um porto seguro e abençoado pela justiça divina e pelo amor. Enquanto a paz reinava na periferia, o caos absoluto tomava conta da suntuosa mansão dos Monteiro sob a luz cruel do meio-dia. Viaturas da Polícia Federal cercavam a propriedade, e o som das sirenes ecoava como um lamento fúnebre para as ambições desmedidas de Valentina Silva. A vilã foi conduzida para fora algemada, seus cabelos antes impecáveis, agora desgrenhados, e seus olhos injetados de puro ódio impotente. As provas enviadas por João eram irrefutáveis, expondo uma rede de corrupção, fraudes bancárias e tentativas de homicídio que selariam o destino daquela mulher perversa por décadas atrás das grades frias e solitárias. Rafael Monteiro observava a prisão da amante de sua janela isolada, sentindo o gosto amargo da derrota, total impregnar cada fibra de sua existência vazia. O império que ele tanto orgulhava-se de comandar estava em frangalhos, com as ações da empresa despencando e os sócios exigindo sua renúncia imediata. No entanto, a ruína financeira não era nada comparada ao vazio devastador que consumia seu peito ao lembrar-se do olhar de Maria Flor. Ele percebeu, tarde demais, que a verdadeira riqueza não estava nos cofres do banco, mas na lealdade daquela mulher que ele tratou com tanta crueldade dias depois. Maria Flor recuperava suas forças sob os cuidados atentos e carinhosos de seu irmão, descobrindo a beleza das coisas simples que a riqueza nunca proporcionou. Eles nomearam a pequena menina de esperança, um símbolo vivo do milagre que floresceu em meio ao solo árido da dor e da traição mais profunda. João trabalhava arduamente para regularizar os documentos e garantir que Flor recebesse sua parte justa na partilha legal dos bens, agindo como o advogado e guardião que ela nunca teve. A conexão entre os dois irmãos fortalecia-se a cada conversa, curando as feridas de 20 anos. O julgamento de Valentina foi um espetáculo mediático que escandalizou a alta sociedade brasileira, revelando as entranhas apodrecidas de um mundo movido pela ganância e falta de escrúpulos. Durante o depoimento, a vilã tentou desesperadamente culpar Rafael por todas as decisões criminosas, mas os registros digitais recuperados por João foram sua sentença definitiva de culpa. Ela foi condenada à pena máxima, perdendo o acesso a qualquer luxo e sendo esquecida por todos aqueles que antes a bajulavam. O destino, agindo com a precisão de um relógio perfeito, entregou a colheita amarga para quem semeou apenas espinhos e sofrimento. Rafael tentou visitar o refúgio de João na esperança desesperada de obter o perdão de Maria Flor e conhecer sua filha, mas foi barrado pelo olhar gélido do segurança. João não usou a violência desta vez, apenas o silêncio imponente de um homem que sabia que a justiça
já havia sido feita de forma irrevogável. Você teve todas as oportunidades de ser um homem de honra e falhou em cada uma delas, disse João, com uma voz grave que vibrou no ar pesado. O empresário derrotado deu meia volta, compreendendo que algumas pontes, uma vez queimadas pela crueldade, nunca podem ser reconstruídas. Maria Flor observou a partida do ex-marido através da cortina rendada, sentindo uma pontada de tristeza melancólica, mas nenhuma vontade de retornar ao passado sombrio. Seu coração agora pertencia àquela nova vida, fundamentada na verdade, no amor fraternal e na fé inabalável que a sustentou nos momentos de maior desespero. Ela sabia que o perdão era necessário para sua própria libertação espiritual. Mas perdoar não significava permitir que o agressor retornasse ao seu círculo sagrado, com esperança nos braços. Ela caminhou até o quintal, onde João plantava uma muda de laranjeira, simbolizando o início de uma nova vida. A pequena Esperança crescia cercada de histórias sobre a coragem de seu tio Lobo e a resiliência silenciosa de sua mãe, florescendo como uma rosa em um jardim protegido. A vida na periferia era humilde em comparação à mansão Monteiro, mas havia uma abundância de risos e orações sinceras que o mármore frio nunca conheceu. João comprou uma pequena oficina de segurança privada, utilizando seus conhecimentos para proteger famílias honestas da criminalidade que ele um dia enfrentou nas ruas. Ele não era mais apenas um segurança, mas o patriarca de um novo lar onde a lealdade era a moeda de maior valor. Rafael Monteiro acabou isolado em uma pequena fazenda no interior, longe dos holofotes e das festas luxuosas que outrora definiram sua personalidade fútil e arrogante. Ele passava seus dias em silêncio, assombrado pelos fantasmas de suas decisões erradas e pelo peso insuportável de uma solidão que ele mesmo cultivou com esmero. Às vezes, ele enviava cartas e presentes para a filha, que eram recebidos com civilidade, mas sem a intimidade que ele tanto ansiava recuperar. Ele aprendeu que o poder de um CEO não vale nada quando não se tem ninguém para compartilhar os frutos do sucesso. No aniversário de um ano de esperança, João e Maria Flor organizaram uma pequena festa comunitária na paróquia local, convidando todos os vizinhos que os ajudaram nos tempos difíceis. A igreja estava decorada com flores brancas, e o perfume do incenso trazia uma sensação de purificação e bênção divina sobre todos os presentes. O padre abençoou a família reunida, destacando a importância da união e do sacrifício em nome do bem maior. Flor olhou para o irmão e viu, pela primeira vez em muito tempo, que os olhos dele brilhavam com uma paz profunda, livre do fardo pesado da vingança. O sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, tingindo o céu com cores vibrantes que lembravam as pinturas clássicas do interior do Brasil. João e Maria Flor caminharam lado a lado pela calçada, observando a cidade que um dia tentou esmagá-los sob o peso da desigualdade social e da indiferença. Eles venceram a batalha não com armas de fogo, mas com a resistência da alma e a pureza de seus corações sofridos. A justiça de Deus, embora às vezes pareça lenta aos olhos humanos, manifestou-se com uma clareza solar, restaurando a dignidade daqueles que foram injustamente humilhados. Maria Flor começou a trabalhar como voluntária no orfanato onde cresceu, transformando sua dor em uma ferramenta de cura para outras crianças, órfãs e desamparadas. Ela contava-lhes a história de um irmão que nunca desistiu de procurar sua irmã, incutindo neles a esperança de que milagres acontecem para aqueles que mantêm a fé. João tornara-se uma figura respeitada na comunidade, um homem cuja força física era igualada apenas pela sua generosidade e sabedoria adquirida nas lutas da vida. Eles não precisavam mais das joias de Valentina ou do sobrenome Monteiro para sentirem-se verdadeiramente nobres e dignos perante Deus. Valentina Silva, dentro de sua cela estreita e úmida, passava as horas contando os dias que restavam para sua liberdade impossível. Consumida pela inveja que nunca a abandonou, ela via o sucesso de Maria Flor através de revistas velhas que chegavam à prisão, rangendo os dentes de frustração ao ver a felicidade genuína que ela tentou destruir.
O veneno que ela preparou para os outros acabou sendo sua única companhia, corroendo sua beleza física e sua sanidade mental de forma irreversível. A lei do retorno provou ser a juíza mais rigorosa de todas, não deixando nenhuma ação má sem consequência. A pequena Esperança começou a balbuciar suas primeiras palavras, e a primeira delas foi o nome de João, o herói que a salvou antes mesmo de ela nascer. O coração do lobo derretia-se a cada sorriso da sobrinha, encontrando nela a motivação necessária para continuar construindo um futuro melhor para todos eles. Maria Flor sentia que o ciclo de sofrimento de sua linhagem havia sido finalmente quebrado pela intervenção milagrosa do amor fraternal incondicional. Eles eram sobreviventes de uma guerra invisível, soldados da paz que encontraram sua recompensa na simplicidade de um abraço apertado ao final do dia. O tempo passava e as cicatrizes físicas de João tornavam-se marcas de orgulho, lembretes constantes de que ele daria a vida novamente para proteger sua família contra qualquer perigo. Ele e Flor compraram um pequeno sítio perto de Aparecida do Norte, onde podiam levar esperança para agradecer à padroeira do Brasil por todas as graças recebidas. Ao fé, que antes era uma súplica desesperada na escuridão, tornou-se um hino de gratidão constante sob a luz do dia. Eles aprenderam que a vida é uma telenovela escrita pelas mãos de Deus, onde cada capítulo difícil prepara o coração. Em uma tarde quente de verão brasileiro, Maria Flor sentou-se na varanda para escrever suas memórias, desejando que o mundo conhecesse a verdade por trás da fachada brilhante da família Monteiro. Ela escreveu sobre o medo, a dor e a traição, mas focou principalmente no resgate heróico feito por um irmão que o tempo não conseguiu apagar da memória. João aproximou-se com 2 canecas de café fresco, o aroma da terra brasileira unindo o passado e o presente em uma harmonia perfeita. Eles olharam para o horizonte, sabendo que a justiça terrena é falha, mas a do céu eterna. Rafael Monteiro, já envelhecido prematuramente pela angústia, doou grande parte de sua fortuna restante para instituições de caridade, tentando comprar um pouco de paz para sua consciência atormentada pelas sombras. Ele nunca se casou novamente, pois nenhuma mulher conseguia preencher o vazio deixado pela pureza de Maria Flor e pela força inabalável de João. Ele observava de longe o crescimento de sua filha através de fotos enviadas por advogados, sentindo o peso de ser um estranho para seu próprio sangue. A solidão tornou-se sua penitência perpétua, o preço justo por ter trocado o amor verdadeiro pela ilusão. A história de Maria Flor e João tornou-se uma lenda local, inspirando muitas pessoas a lutarem contra a opressão e a nunca perderem a esperança em dias melhores. Eles provaram que a verdadeira nobreza não vem do berço de ouro ou de títulos corporativos, mas da coragem de enfrentar os demônios da injustiça com a cabeça erguida. O Brasil, com todas as suas contradições e belezas, foi o cenário perfeito para essa epopeia de dor e redenção espiritual. A cruz de madeira, que um dia foi o único vínculo entre os irmãos, agora repousava em um lugar de destaque, no último capítulo desta jornada intensa. Maria Flor caminhou até a beira de um riacho cristalino que corria nos fundos do sítio. Sentindo a água fresca purificar seus pés cansados, ela olhou para o céu imenso e azul, enviando um pensamento de gratidão ao universo por ter trazido João de volta para sua vida no momento mais crítico. A vida era bela, apesar de todas as tragédias, e ela estava pronta para viver cada segundo com a intensidade de quem conheceu a escuridão absoluta. Ela não era mais a vítima indefesa, mas a rainha de seu destino. João Batista aproximou-se dela e colocou a mão no seu ombro. Um gesto simples que carregava o peso de 1000 promessas cumpridas com sangue e suor. Eles permaneceram em silêncio, ouvindo o som da natureza e o riso de esperança, que brincava ao longe com os cães da fazenda. A noite que um dia foi de tempestade e medo, agora era de estrelas e paz infinita para os 2 sobreviventes. O ciclo de dor encerrou-se, dando lugar a uma era de luz, onde o amor fraternal brilhava como o sol do meio-dia sobre o Brasil.